Bom dia, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar novamente entrando na sua casa nesta manhã para juntos estudarmos a palavra de Deus. Agora falando sobre a adoção. Estamos na lição número 12, adoção. E para iniciarmos o estudo da palavra do Senhor, vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe nesta manhã. Oremos. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder falar contigo. Obrigado, Deus, porque na sua infinita graça, amor e bondade, um dia o Senhor nos chamou para fazermos parte da tua família. Fomos alcançados pela tua graça. E, ó Deus, é só por causa da sua graça, do seu amor por nós, em Cristo Jesus, demonstrado na cruz do Calvário, onde ele derramou o seu precioso sangue, é que nós temos este privilégio, esta bênção de podermos ser aceitos diante do Senhor por meio de Cristo e sermos chamados filhos teus. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Queremos nesta manhã suplicar a tua bênção, a tua direção em nossas vidas, a cada um de nós, mesmo separados como estamos, que teu Espírito, ó Deus, que nos faz nos dê a iluminação, o entendimento, ó Deus, da tua vontade para a nossa vida. Abra o nosso coração para o entendimento claro da tua vontade para cada um de nós. E que o Senhor fale, ó Deus, individualmente, pessoalmente, ó Deus, a cada um, no lar de cada um, fazendo com que, ó Deus, nós sejamos edificados através da sua palavra. Seja comigo, ó Deus, na transmissão dela, e que todos nós sejamos edificados. E que, mais uma vez, nesta manhã, de modo sobrenatural, o Senhor se revele a nós, e fale ao nosso coração, e que possamos, ó Deus, ter um dia abençoado na tua presença, possamos crescer um pouco mais e parecemos um pouco mais com o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. É a nossa oração, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Continuamos então o estudo da palavra do Senhor através das doutrinas desenvolvidas através deste livro que adotamos e da Confissão do Westminster, colocada e explicada de modo didático para a nossa compreensão, para o nosso amadurecimento, né? E a continuidade da nossa fé em termos de alicerçarmos o nosso conhecimento a respeito das promessas de Deus para a nossa vida. E assim possamos ter uma igreja mais forte, cada vez mais comprometida com o Senhor Jesus, com o seu Evangelho, e aí possamos viver de fato aquilo que Deus quer e tem reservado para nós, mesmo diante das situações difíceis que estamos vivendo agora. Eu convido os irmãos então a abrir suas Bíblias, embora se você estiver conectado no seu computador, no smartphone, eu acredito que vai ficar claro aqui os textos que eu vou apresentar para que nós possamos assim debater e discutir e refletirmos na sua palavra, na palavra do Senhor. Então, o texto de Romanos 8, de 15 a 16, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, esse texto já nos dá uma noção geral, né, do que o Senhor quer, do que Paulo queria mostrar através desta carta e deste texto de Romanos, aos Romanos, mostrando que nós não recebemos, quando somos salvos, o espírito de escravidão. Pelo contrário, nós recebemos um espírito de adoção. E agora, não mais debaixo da lei de Deus, mas libertos, temos sim agora o privilégio de podermos chamar o nosso Deus de Pai. Que privilégio podemos falar com Deus e chamá-lo de Pai. E temos as testemunhas, a nossa consciência, o nosso espírito, que testifica com o Espírito Santo de Deus que somos seus filhos. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã e discorrer através de vários textos da palavra de Deus sobre essa bendita certeza em nosso coração. O que é adoção?
é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho, Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número de seus filhos. Trazem em si o seu nome, recebem o Espírito de seu Filho, estão sob o seu cuidado e providências paternais. São admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus. São feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Essa definição nos dá muita clareza de tudo aquilo que nós, como filhos de Deus, podemos desfrutar. Não é? Veja que foi um ato da livre graça de Deus. Nós não merecemos nada. Quando estudamos a vocação eficaz, aquela vocação que funciona, o chamamento que funciona, né, que traz resultado, participamos então agora, através da sua livre graça, da família de Deus. Somos feitos filhos de Deus por meio de Cristo. E temos acesso a todos os privilégios de um filho de Deus, como filho de Deus. E é isso que nós vamos ver nesta manhã. Então, os que, adotados como filhos naturalmente, não mais estão cheios do espírito de escravos, que é de medo, não mais são oprimidos por este medo que os dominava, pelo contrário, tendo recebido o Espírito Santo, então, são transformados de escravos em filhos. É isso que esta doutrina nos mostra. Né? Nós, os que somos então adotados por meio de Cristo, cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, pela fé, somos adotados em Cristo. Somos adotados por meio de Cristo. E somos participantes da família de Deus. Esse Espírito nos enche de senso de liberdade e confiança, de modo que, ao nos chegarmos a Deus, liberamos o clamor de feliz reconhecimento, de doce resposta, profunda gratidão e de convicção de que, como filhos, podemos clamar impelidos pelo Espírito Santo, Abba, Pai. Era isso que Paulo estava mostrando para os crentes de Roma. É diferente hoje para nós. Esse mesmo Espírito, o Espírito Santo de que Paulo falava e que nós participamos agora de uma nova vida, agora justificados por meio de Cristo, chamados para sermos santos e sermos filhos de Deus, temos esta confiança de que ao nos achegarmos a Deus, liberamos o clamor de feliz reconhecimento, no sentido de que, como crentes, de fato, reconhecemos e temos essa confirmação através do nosso Espírito, o Espírito Santo, de que podemos receber resposta, de que temos sim a certeza de que Deus vai responder ao nosso clamor. Temos também a profunda gratidão e convicção de que, como filhos, podemos fazer isso. Não temos mais temor de fazer isso. Quando você faz isso, como crente em Cristo, você faz isso na certeza de que Ele, como Pai, ouve a sua oração. Tenha essa certeza, tenha essa confiança. Pode ser que alguém não tenha, pode ser que alguém ache que talvez tenha, que talvez não tenha experimentado ainda dessa bênção da salvação. Mas nós que temos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos essa plena confiança no nosso coração, e que você, numa relação pessoal com Deus, sabe e experimenta e tem experimentado, é uma bênção maravilhosa. Podemos ter essa convicção e experimentar, como muitos já têm experimentado, como eu já experimentei, eu creio que muitos de vocês já experimentaram, resposta imediata de Deus ao nosso clamor. Nesses tempos de dificuldade, de separação, de incerteza, nós podemos ter esta certeza. Deus ouve a nossa oração. Temos essa confiança e podemos chegarmos até o teu trono de graça, o trono de graça do nosso Deus, para chamá-lo de Pai. E podemos, certamente, esperarmos resposta à nossa oração no tempo oportuno. Então, como filhos e filhas, somos objeto do amor paternal de Deus. Então, agora, Ele como Pai, assim como o Pai tem um amor paternal para com o seu Filho, aquele Pai sincero, seu infinito e eterno amor se estende ainda mais além, pois não só nos salva e nos faz seus filhos, mas também quer que saibamos que essas grandes bênçãos nos foram outorgadas por meio de suas testemunhas, que são a nossa consciência e o Espírito Santo. E Ele nos comunica essa bendita certeza. Ele salva, Ele adota e assegura. Então, quais são os beneficiários da adoção? Todos os que estão justificados.
todos que são justificados. Gálatas 4, de 4 a 7, diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja que esse texto, o texto que Paulo escreve aos Gálatas, fala dessa escravidão da lei. Porque a função da lei é mostrar exatamente no estado de pecado, aviltar o pecado, mostrar quanto vil é o pecado, quanto estamos, por causa da lei, expostos diante de Deus o nosso pecado. E por mais que nós queiramos fazer o bem, nos esforcemos a fazer o bem, ao pecarmos e cairmos num detalhe da lei, falhamos em toda ela. Então, estávamos, quando debaixo da lei, escravizados dela. E com temor, por quê? Não conseguimos cumprir a lei. Não conseguimos cumprir a lei. Mas, aí ele diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Então, quando o Senhor Jesus nos liberta, como João diz lá, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, veja, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele não só nos adota como filhos, mas também nos dá a bênção de sermos herdeiros de Deus. Então, nós somos beneficiários desta adoção, todos aqueles que foram justificados mediante a fé por meio de Cristo Jesus. Ainda Efésios 1, de 3 a 7, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, olha só, nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. É um privilégio para nós, é bênção, que nós já podemos experimentar agora nessa comunhão com Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Ele fez isso em amor, por meio da sua livre graça. Para quê? Para a adoção de filhos. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade, concordância da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, não mais agora temos o peso do pecado, mas fomos libertos por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, nos tornando agora filhos de Deus. Então, tornam-se beneficiários pela graça. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Já estudamos isso, né? O chamado eficaz, né? Mediante a fé, a regeneração e a justificação dos nossos pecados, mediante a graça. Agora somos salvos, né? Nos tornamos filhos de Deus através desse dom bendito de Deus, o dom da fé. Os benefícios da adoção. Quais são os benefícios da adoção? Recepção como membro da família de Deus. 1 João 3, 1 a 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Ou seja, fomos separados do mundo. Então fazemos parte agora da família de Deus. Família que foi prometida lá por meio da promessa para Abraão, que da sua descendência, da descendência dele, de Isaac, seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. O cumprimento de Gênesis 3,15. E agora, podemos fazer parte dessa família em Cristo Jesus. Somos parte dessa família, fazemos parte da família de Deus. E eu posso particularmente testemunhar isso, eu creio que muitos de vocês também, quando você se encontra com um cristão que pensa igual a você, aqui por perto. Mas o mais interessante é quando você encontra, por exemplo, como eu tive o privilégio de encontrar, uma pessoa de fora do nosso país, que não fala a nossa língua, mas que é crente em Jesus. E que tem a mesma esperança que você tem.
É uma coisa maravilhosa, porque você percebe que o mesmo Espírito que está no coração dele está no seu coração. E é como se você já conhecesse há muito tempo. E aí você desfruta dessa companhia, dessa união que temos em Cristo, né? E dessa comunhão. E assim, é espetacular. Isso mostra, isso prova, visivelmente, né? E eu creio que é, vocês, como crentes em Jesus, têm esse privilégio e podem confirmar isso que eu estou falando. Então, se você que está me ouvindo aqui não tem essa esperança, não tem vindo essa experiência, eu convido a você a clamar a Deus, para que você possa participar e ter esse mesmo benefício que nós como crentes temos, e é ter essa experiência. Amados, veja bem, amados agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E ainda temos, já participamos dessas bênçãos, temos essa experiência pessoal, mas há muito mais a ser revelado para nós, a ser manifestado, quando o vemos face a face. Gozo de liberdade e privilégio dos filhos de Deus, Gálatas 4, de 4 a 7, nós já vimos. Porém, eu gostaria de repetir. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, fomos libertos, fomos resgatados, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, ama, Pai. E sorte que já não és escravo. Já não és escravo, não somos mais escravos. Porém, somos filhos. Somos filhos, sou filho de Deus. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Você já tem o privilégio de não só ter a liberdade, mas também de gozar da herança que Ele tem reservada para nós. Cada um de nós. Também o recebimento do Espírito de adoção. Lemos no texto básico. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Recebemos esse Espírito, temos essa confiança, essa certeza. E Ele que dá essa garantia, né? É Ele que nos selou, colocou a marca. Então, recebemos esse Espírito quando somos, quando recebemos, através da nossa fé, justificados os nossos pecados, a regeneração. E agora temos plena comunhão com Ele por causa dessa adoção que temos de filhos por meio do seu Espírito. Temos acesso ao trono da graça. Olha que coisa maravilhosa. Esse é outro benefício. Temos acesso ao trono de graça, ao trono da graça de Deus. Veja bem, nesse tempo que vivemos de dificuldade, tanto você como eu temos experimentado, eu creio que você tem experimentado o conforto e o consolo de Deus quando você busca a Deus, né? Quantas vezes você já não experimentou a resposta imediata de Deus à sua súplica? Então, a palavra de Deus nos garante isso. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Que promessa de Jesus para nós. Para nós, que privilégio de termos acesso ao trono de graça. Né? E de buscarmos, então, como um pai que ama o filho, de podermos, nessa relação com ele, falarmos aquilo que nos incomoda, aquilo que afeta o nosso coração, que afeta a nossa saúde, que afeta a nós de todas as maneiras. E podemos colocar diante de Deus. Temos acesso à sua presença. Em Hebreus 4, de 14 a 16, ainda diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Vocês sabem que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para interceder pelo povo. Nós agora podemos a qualquer momento entrar diante de Deus. Por quê? Porque fazemos através da mediação de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que entra a qualquer momento na presença de Deus, está constantemente na presença de Deus. Por quê? Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Além do mais, esse mesmo Jesus, o nosso sumo sacerdote, se compadece das nossas fraquezas. Ele nos conhece. Ele passou pelas fraquezas
sem pecado que nós seres humanos temos. Antes foi ele tentar em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu creio que nenhum de nós realmente poderia imaginar que nós chegaríamos nessa situação que nós estamos hoje. Então temos aqui diante de nós uma promessa. Podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. O que virá pela frente? Nós não sabemos. O futuro pertence ao Senhor. O que nós temos agora diante de nós é uma promessa de quem não pode mentir, de quem é justo, de quem é honesto, de quem é gracioso e que é um Pai bondoso, que quer o melhor para nós. E então, diante desta promessa, diante desse Deus maravilhoso que nós podemos chamar de Pai, nós podemos nos chegar confiadamente junto ao seu trono, por meio de Cristo, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Precisamos de socorro. Nossa pátria precisa de socorro. Nossos parentes, alguns deles que estão talvez longe de Cristo, alguns que estão doentes, irmãos que têm passado dificuldades, não é? Outras nações, os nossos missionários, precisamos de socorro. A palavra de Deus nos garante que nós devemos buscar. Devemos orar, mas com essa confiança de que nós podemos sim, e temos essa promessa de que ao buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele virá ao nosso encontro com graça para socorro de nós. Ainda podemos participar dessa intimidade com Deus. Já lemos Romanos capítulo 8, 15 e 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez o quê? Atemorizados. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, por não termos mais temor, não estarmos mais debaixo da lei de Deus, agora podemos ter intimidade com o Pai. E essa intimidade com o Pai deve ser buscada cada vez mais. Através dessa comunhão de nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Né? A Bíblia nos ordena, enchei-vos. Né? Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, nós agora temos o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Devemos cada vez mais encher o nosso espírito, a nossa relação com Deus. Devemos nos encher buscando cada vez mais a presença de Deus, através da sua palavra, através da oração e da comunhão com os irmãos, para termos cada vez mais intimidade com Deus. Conhecer cada vez mais esse Deus. Nosso Deus é imenso, é um dos atributos de Deus. Transcendente, onipotente, onisciente, onipresente. A nossa limitação em termos de conhecimento de Deus nos mostra o quanto nós ainda precisamos conhecer de Deus. E nós vamos sempre estar conhecendo a Deus, mesmo quando estivermos na presença dele. O que nós vamos fazer lá no céu? Conhecer a Deus. Nós vamos estar a vida inteira, eternamente, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus. Então você experimente cada vez mais. Cada um de nós tenha desejo ardente no coração de conhecer esse Deus cada vez mais. E essas lições e aquilo que temos visto diante de nossos olhos nos dias de hoje, nos mostra como nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus, nos aproximar de Deus, rogar misericórdia de Deus, confiar em Deus. Por quê? Ora, se somos filhos, veja bem, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Deus ainda nos dá a bênção de termos o privilégio de participarmos da herança reservada para nós na eternidade. Herdeiros e co-herdeiros juntos com Cristo das coisas que Deus tem para nós. Que são, segundo a palavra de Deus lá em Coríntios, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já podemos desde já desfrutar de muitas coisas como filhos de Deus. Gálatas 4:6, porque vós sois filhos,
enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, nessa confiança é porque o Espírito está em nós, o Espírito Santo do Senhor está em nós. E Ele, como mediador da nova aliança, nós estamos na presença de Deus, nos dá essa certeza bendita. Temos um tratamento divino de paternidade. Somos tratados verdadeiramente como filhos, através de um Pai amoroso. Salmo 103:13, um texto do Antigo Testamento que diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Nós somos privilegiados, irmãos. No Antigo Testamento, os crentes também participavam desta comunhão, mas talvez não na mesma proporção e na mesma condição que nós hoje como crentes em Jesus. Como crentes em Jesus. Que privilégio nós temos, não é? De falarmos com o Senhor abertamente, de termos essa confiança, não é? De termos a certeza de que o Senhor ouve a nossa súplica. Não que eles não tivessem, eles tinham, mas era de certa forma diferente do que é hoje. Eles esperavam e ansiavam pelo Messias, e nós tivemos o privilégio de agora experimentarmos, mesmo não vendo, das bênçãos que o Senhor Jesus nos dá quando, regenerados pela fé, justificados perante Ele em Cristo Jesus, temos agora esse acesso maravilhoso que temos e que podemos experimentar, e que os crentes do passado não tinham esse mesmo privilégio que nós temos hoje. Que nós possamos desfrutar disso mais. Temos esse privilégio, que possamos desfrutar mais disso. É um desafio para nós. É o que esta palavra, no sentido de mostrar como Deus está acessível a nós, que nós possamos experimentar isso, que nós possamos usar isso, que nós possamos experimentar isso mais de Deus. 2 Coríntios 6,18 nos diz: então, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que coisa tremenda. É o Senhor Todo-Poderoso que dá esse privilégio de nós podermos chamá-lo de pai. E podemos experimentar isso, essa relação de intimidade, de paternidade, pai e filho, através do Senhor Jesus, à presença do Deus Todo-Poderoso. Quais são as garantias da adoção? Muitas. Veja bem, o selo para o dia da redenção, em Efésios 11:14, nos dá essa certeza que não é uma coisa passageira, mas é uma coisa eterna, garantida, porque é um selo garantido pelo nosso Deus, quando Ele nos imprime em nós, nos dá o seu Espírito, Ele nos sela. Então Ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Durante esse tempo que temos estudado essas doutrinas, a doutrina da vocação eficaz, da justificação e agora da adoção, todas elas convergem para esta bênção. Porque a vocação eficaz, a vocação que funciona, a vocação que traz resultado, então Deus nos chama para nos fazer filhos. Deus nos chama para que nós, sendo alcançados pela sua graça, nos voltemos para Ele. E aí, voltados para Ele, fomos selados. E que esse selo nos dá essa garantia de perseverarmos. Daí, perseverança dos santos, de que nós fomos selados para sempre. Temos uma herança eterna, né? Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ele quer dizer, quando Ele voltar, não é? Quando Ele voltar, nós estaremos para sempre com Ele, redimidos, com um novo corpo. Se estivermos mortos, receberemos um novo corpo. Se estivermos vivos, seremos transformados. Então, que bênção nós podemos ter esta certeza, esta garantia, através da adoção que temos em Cristo Jesus. Herança das promessas divinas. Já vimos, mas vamos reforçar
lembrando deste texto de Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Herança da eterna salvação. 1 Pedro 1, 3 a 5. Esse texto, meus irmãos, é recheado de muita teologia. Veja o que ele diz, a começar do início do texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Vamos parar por aqui. Veja bem, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo é o nosso mesmo Deus e Pai. Compartilhamos da mesma bênção que Jesus tinha para com o Pai. Agora nós temos essa bênção de podermos entrar na presença do Pai. Por quê? Por causa da sua misericórdia. Ele teve misericórdia de nós. Estamos afastados da presença de Deus, debaixo da sua ira. Mas agora nos tornamos filhos de Deus, amigos de Deus. Por quê? Porque Cristo fez isso por nós, na cruz do Calvário. E agora, através da regeneração, por causa da misericórdia de Deus, temos uma viva esperança. Mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos, seria vã a nossa fé. Nós celebramos a Páscoa uma semana atrás. Momento especial, maravilhoso, onde relembramos aquilo que Cristo fez por nós de uma forma vibrante, não é? Embora separados, mas que nos faz lembrar que temos esta viva esperança, porque Cristo ressurgiu dos mortos e vive para sempre, está assentado à direita do Pai, de onde voltará com poder e glória e nos fará reinar para sempre com Ele. Que essa viva esperança esteja presente no seu coração, meu querido irmão. E ele continua, para uma herança incorruptível, que não vai, onde não entra a corrupção, lá não tem pecado, é perfeita, perfeita, sem mácula, não há mancha nenhuma, imarcessível, ou seja, não murcha, não estraga, reservada nos céus para vós outros. Que coisas tremendas Deus tem reservado para nós, não dá para imaginar. Mas nós podemos ter a certeza que são boas, porque Ele nos garante através da sua palavra. E quem nos dá esta garantia é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, que vós outros, nós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante o quê? Mediante a fé. Para o quê? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós já somos salvos em Jesus, mas no último tempo ela vai ser mostrada de modo ainda visível para aqueles que ficarem aqui e forem nesse momento vislumbrarem, e aqueles que estarão na eternidade verão a conclusão, o fechamento de tudo aquilo que Deus tinha reservado para os seus filhos e também para a humanidade do ponto de vista de juízo final. Então ele traz esta bendita esperança para nós e confirma essa herança que nós vamos receber para todo sempre. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Assim, meus irmãos, eu queria então caminhar para a conclusão, dizendo o seguinte: não importa como você se esforce para fazer boas obras, você não pode fazer o suficiente e não pode evitar o pecado. Assim, a lei se torna essencialmente seu carrasco. Era o que Paulo mostrava para os judeus que estavam voltando, deixando o evangelho verdadeiro, querendo voltar para a lei de novo. Como se... E foi parte disso que aconteceu na Reforma Protestante. Por quê? Porque a salvação não era apenas anunciada através de Cristo Jesus, mas era também através das obras. A Igreja Católica pregava isso, através das obras também, e não somente através de Cristo. Então foi necessário haver uma mudança, a trazer de volta a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que só há salvação por meio de Cristo. Não é possível através das nossas obras, não há mérito nenhum em nós. Então, se você viola a lei, o que acontece? A sentença de morte é passada a você. Porque se você cair qualquer um dos itens da lei,
você pecou contra toda a lei. Isso gera escravidão, gera medo, insegurança. Agora, uma vez salvos, justificados pela fé em Jesus Cristo, somos libertos. Recebemos o Espírito de adoção. Podemos chamar o nosso Deus de Pai. Somos tratados com piedade, protegidos e corrigidos por Ele, como por um Pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebemos as promessas como herdeiros da salvação. Assim, meus irmãos, eu queria deixar uma aplicação para todos nós. Que nesses tempos de incertezas, temos da parte de Deus esta bendita certeza de que em Cristo somos filhos de Deus, sua palavra nos assegura isto, e esta palavra é a do próprio Deus, que é o testador eterno, rico, generoso, justo e honesto da nossa herança. Descanse nisto, meu irmão. Confie nestas promessas, que não são só para quando estivermos com Ele, face a face, mas que já podem ser desfrutadas agora mesmo, se você de fato crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim, eu queria encerrar esta aula nesta manhã, dizendo para você, confie em Deus, confie nas suas promessas, confie e tenha essa certeza no seu coração de como filho de Deus, Ele tem coisas grandiosas para você e que você pode desfrutar agora mesmo, a partir de agora, se você de fato conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não teve essa experiência com Deus, eu convido a clamar a Deus, a buscar a Deus, a se arrepender dos seus pecados e pedir a Deus que Ele toque no seu coração, para que você reconheça a sua condição de pecador e Ele, movendo o seu coração, traga arrependimento verdadeiro e você seja transformado e se torne um filho de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela bênção da tua palavra, pela bênção de ser chamados por teus filhos, por filhos teus, por meio de Cristo, de termos a esperança e a certeza, Deus, de que um dia o veremos face a face e de que, ó Deus, vamos desfrutar de tudo aquilo que a tua palavra nos promete e podemos, desde já, desfrutar da paz, do conforto e do consolo do teu Santo Espírito. Concede a nós neste dia, ó Deus, mais uma vez, que sejamos, ó Deus, visitados pelo Senhor a cada momento da nossa vida, que o nosso coração esteja confiante no Senhor, que haja intensa e sincera, ó Deus, busca da tua presença e vontade e desejo e o nosso coração inclinado para fazer a tua vontade. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus, que está passando por todas essas situações que estamos vivendo hoje. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia dos nossos governantes, tem misericórdia das nações que estão vivendo, ó Deus, este tempo difícil. Que eles se voltem para o Senhor, que eles se lembrem que há um Deus nos céus, que governa todas as coisas, e que muitos sejam alcançados pela tua graça, se arrependendo dos seus pecados, se tornem teus filhos. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos, nesse domingo, que haja, mais uma vez, a bênção do Senhor sobre a sua vida, e que assim nós possamos nos encontrar muito em breve. Uma boa semana, que Deus abençoe a sua vida. Amém.